quero examinar o texto de João, capítulo 8, versículo 36. Que está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar, pedindo a Deus que ilumine o nosso entendimento. Santo Deus e Pai, graças te damos por tudo que tens feito. Pedimos e rogamos o teu favor imerecido, para que possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que possamos meditar, e que esse texto possa transformar as nossas atitudes para aqueles que ainda não te conhecem, e para aqueles que vivem como filho, mas ainda precisam esclarecer e andar nessa graça, nessa santidade. Por isso rogamos, em nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito nos ilumine, que assim seja. Amém. Eu gostaria de falar sobre ser verdadeiramente livre. A frase de Jesus esclarece o seguinte: em primeiro lugar, o homem se encontra num estado de escravidão. Quando o texto diz, se o Filho vos libertar, quando diz sobre liberdade, é porque se entende que o homem não está livre. Ele se encontra num estado de escravidão. E essa escravidão refere-se à condição de afastamento do homem que foi produzido pela ofensa de Adão, o primeiro homem. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos nele quando ele foi abençoado, quando foi dito que dele sairia as outras pessoas para crescer e multiplicar. Mas também estávamos em Adão quando ele pecou, quando ele foi punido, e todos aqueles que saíram de Adão também foram. Então todos nós, seres humanos, estamos nessa condição de ofensa a Deus pelos pecados. Quer dizer, o homem tornou-se escravo do pecado, perdeu a sua liberdade. Por isso o foco da liberdade é fazer o homem desfrutar de uma vida que expresse a vontade de Deus. Agora que o homem não tem mais essa liberdade de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Deus, porque ele se encontra preso dentro das suas paixões, daquilo que o faz ficar escravizado, né, a esse mundo, as coisas relacionadas a esse mundo. Ele precisa dessa liberdade. E como chegar a ela? Quer dizer, como deixar de ser escravo desse sistema, desse mundo tenebroso? Como chegar a essa liberdade? Ele só pode desfrutar dessa liberdade através da salvação. Se fala em salvação na Bíblia, mas salvar de quê? A palavra salvação, uma das definições, pode ser o fato de o homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. Essa é uma definição de uma enciclopédia bíblica. O que esse texto também deixa claro para nós, essa frase do Senhor Jesus Cristo: só Cristo pode libertar verdadeiramente desta escravidão. Não é uma escravidão do qual o homem, com a sua própria força, consegue se livrar. Não é uma escravidão do qual ele, pelo seu intelecto, ou pela sua capacidade mental, pelos seus poderes mentais, ou pela sua inteligência, ou pelo recurso que possui, ele será salvo dessa catástrofe. Deus, ele providencia aquilo que é necessário para o homem ser liberto. Não é o homem que faz esse próprio caminho, essa própria providência. Desde a antiguidade, Deus foi preparando o homem para entender o valor da liberdade. Por isso que vemos a passagem do povo de Israel saindo do Egito de forma grandiosa. Por que Deus age daquela maneira, com aquele esplendor apoteótico, libertando o povo? Era a maneira de já preparando a mente humana
para mostrar que o desejo dele é que todos sejam salvos, libertos, livres, soltos. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, com a frase do Senhor Jesus, é que a liberdade é um dom divino. Dom é um presente. Então nós estamos falando de um presente da parte de Deus, um presente divino, um dom divino. Não é algo que se compra, é algo que se ganha. Pois vemos que somente Deus, através das demonstrações das pragas do Egito, conseguiu libertar o povo da escravidão. Foi o próprio Deus agindo de forma miraculosa. Então o resgate do povo de Israel na história representa a libertação do povo eleito através de Jesus. Isaías 61, versículo 1. Então, prometia a liberdade que Jesus traria, e ele mesmo afirmou isso no início do seu ministério, quando em Lucas 4,18 ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele estava sendo ungido para libertar. A palavra ungido, ela tem o sentido de alguém que é capaz de fazer alguma coisa. E esse é o nome do Senhor Jesus. O nome Cristo, que é um título, é algo que se refere a Ele como o único capaz. Ele é ungido. A palavra Christos, no grego, é a mesma palavra Machia, no hebraico. É aquele que é ungido. Ungido para quê? Capaz para quê? É o único capaz de salvar. É o único capaz de livrar, de libertar. Esse é o nome de Jesus. E os milagres de Jesus apontam para essa liberdade. Quando nós vemos os milagres na Bíblia, devemos fazer a seguinte pergunta: o que significam esses milagres? O que está por trás deles? Então, quando Jesus ressuscita os mortos, o que tem de o que significa esse milagre? O que tem atrás dele? O que aponta esse milagre? Aponta para o renascimento do crente pela palavra. Quando ele cura os surdos, aponta para a liberdade do homem para ouvir a sua palavra. Quando cura os cegos, mostra que o crente agora pode ver a luz da palavra. Quando cura os coxos, mostra a liberdade do homem para andar no seu caminho. Quando cura as enfermidades do corpo, assim o cristão é liberto para uma vida mais abundante. E quando solta a língua dos mudos, mostra que os crentes podem cantar seu louvor e dar seu testemunho. Assim os milagres de Cristo ilustram vividamente a liberdade que o cristão tem dentro dele. Portanto, não somos escravos do pecado, mas da justiça. Esse texto de Romanos 6,18 refere-se àqueles que desfrutam dessa salvação pelos méritos de Jesus Cristo, não por seu próprio poder, não porque ele compra, não porque ele tem condições de alcançar por si só, não é por obras, mas é pela fé. Simplesmente ele acredita, ele confia que aquilo que foi feito por ele é suficiente e ele simplesmente anda em agradecimento, em vida, em comunhão com esse Deus. Então Romanos 6,18 mostra isso. Lá está assim, está escrito: fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. A palavra justiça na Bíblia tem o sentido de fazer aquilo que é agradável a Deus. Então o homem não agora está mais preso. Quando é livre, quando ele é verdadeiramente livre, ele não está preso mais aos domínios desse mundo, à concupiscência, ou seja, os desejos fortes, as paixões da sua carne. Outra verdade que nós aprendemos: nos foi concedida pela lei do Espírito de vida essa liberdade. Romanos 8,2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Fomos livrados pela lei do Espírito de vida. Somos livres. Até a criação está incluída na promessa de liberdade, como diz em Romanos 8,21. A pergunta que temos de responder é: como praticar ou viver essa liberdade? Quem vive essa liberdade, quem é livre, como praticar ou viver? Eu ofereço
3 respostas. Primeiro, não abusando dela para darmos razão ao pecado. 1 Coríntios 8:9 diz: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Aqueles que são mais fortes, aqueles que têm mais entendimento, muitas vezes acham que pode fazer qualquer coisa por ser livre e não entende que outros que têm uma fé ainda não tão apurada, não tão desenvolvida, olhando e observando a caminhada de seu irmão, que se diz mais experiente, que muitas vezes, por achar que é livre, pode fazer o que quer, acaba enfraquecendo a fé e tornando-se tropeço, escândalo para seu irmão. Segundo, não dando ocasião aos desejos fortes, como diz Gálatas 5:13. Lá diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Fostes chamados à liberdade, mas não devemos dar ocasião à carne. Terceiro, fugindo da malícia, é o que diz 1 Pedro 2:16. Diz Pedro: como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A palavra servo na Bíblia, a palavra escravo, ela tem um sentido de estar preso, algemado. A palavra doulos, essa palavra vem de um verbo grego, douleu, que significa estar algemado. Então, em outras palavras, o servo de Deus, ele precisa estar livre do pecado. Sim, ele precisa estar com as correntes rompidas, mas ele tem de estar preso a Jesus Cristo. Ele tem que estar como um servo que vai algemado com o seu Senhor. Então ele não pode fazer o que quer. Ele está preso, ele está algemado a Cristo, pertence a Ele. Enfim, assim agindo nesta liberdade, não somos tocados pelas trevas. Vamos ver exatamente isso quando diz em 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Que Deus nos ajude a viver numa liberdade plena. E se aqueles que desejam entregar-se a Cristo, encontrar liberdade, se encontra-se escravizado de alguma coisa, vamos orar. Deus Santo, faça com que essa pessoa que ouve possa encontrar liberdade plena em Ti, na sua mente, na sua consciência, nas suas ações e nas suas vontades. Que tudo que ela faça venha glorificar o Teu nome. Que Teu Espírito Santo possa comovê-la, possa convencê-la de que somente em Deus e em Cristo ela pode ser livre. E ajuda aqueles que se sentem fracos, como Teus filhos, como aqueles que se dizem filhos de Deus, mas ainda se encontram em tropeços. Dá força, porque nós de nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor tem esse poder. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.